Fala moçada, beleza? Sou o professor Elanderson e vamos resolver agora uma questão da AFA 2020 bem legal. Olha só o que ela nos diz. O circuito elétrico esquematizado a seguir é constituído de uma bateria de resistência interna desprezível e força eletromotriz epsilon, de um resistor de resistência elétrica R, de um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, e de uma chave CH inicialmente aberta. Está aqui o circuito que ele dá para gente. Fecha-se a chave CH e aguarda-se o capacitor carregar. Quando ele estiver completamente carregado, pode-se afirmar que a razão entre a energia dissipada no resistor e a energia acumulada no capacitor é. Bem, para a gente resolver essa questão, inicialmente eu vou analisar o processo de carga desse capacitor. Olha só. Aqui mais abaixo eu coloquei o mesmo circuito e a gente vai ter o seguinte. Quando essa chave for fechada, elétrons vão ser arrancados de uma dessas placas e vão ser depositados sobre a outra placa do capacitor. De tal forma que a placa que tiver elétrons arrancados vai ficar com carga positiva e a placa sobre a qual os elétrons vão ser depositados vai ficar com carga negativa. Você percebe que eu desenhei aqui, olha só, o sentido real da corrente elétrica. Eu vou desenhar agora o sentido convencional. O sentido convencional é aquele como se fossem cargas positivas se movimentando, como se os portadores de carga elétrica tivessem cargas positivas. Bem, desenhei aqui essa corrente convencional. O que é que a gente vai fazer? Para a gente analisar esse processo de carga, eu vou analisar as elevações e as quedas de potenciais ao longo desse circuito. E para isso eu vou escolher um ponto e um potencial de referência aqui. Olha só, eu vou escolher esse ponto como meu ponto de referência que vai ter um potencial de 0 volt. Eu poderia ter escolhido qualquer valor, mas eu vou escolher o zero. Bem, então eu vou dar uma volta nesse circuito, como eu falei, analisando as elevações e as quedas de potencial. Quando eu venho aqui, olha só, e passo por essa bateria, eu vou ter uma elevação de potencial igual a epsilon, que é justamente a força eletromotriz dessa bateria. Então eu posso colocar aqui, ó, 0, que era o potencial inicial, daí eu tive uma elevação de epsilon. Ok. Vou continuar andando por esse circuito e vou chegar aqui nesse capacitor. Quando eu passar por esse capacitor, eu vou ter uma queda de potencial. E essa queda de potencial, olha só, vou colocar aqui menos, vai ser igual a Q sobre C. Esse Q é a carga acumulada no capacitor em qualquer instante de tempo durante o processo de carga. E o C é a capacitância do capacitor. Daí eu vou continuar andando por esse circuito e vou passar aqui por essa resistência no sentido da corrente. Toda vez que eu passo por uma resistência no sentido da corrente elétrica, eu tenho uma queda de potencial. E essa queda de potencial é dada por R vezes I. Aqui o I também é a corrente elétrica em qualquer instante durante o processo de carga. Bem, dei uma volta aqui no circuito e cheguei novamente ao potencial igual a zero. Deixa eu organizar essa equação aqui, olha só, deixa eu colocar outra cor e eu vou organizar da seguinte forma, os termos negativos eu vou passar para o outro lado e eu vou ter o seguinte, epsilon igual a Q sobre C mais R vezes I. Essa equação é a equação que descreve o processo de carga desse capacitor. O que acontece? Quando o capacitor estiver totalmente carregado, a corrente elétrica no circuito vai ser igual a zero. Nesse instante eu vou ter o capacitor com carga máxima. Então, para achar o valor dessa carga máxima, eu vou fazer aqui essa corrente elétrica igual a zero. Daí eu vou ficar com o seguinte, olha só, epsilon vai ser igual a carga máxima dividido pela capacitância. Portanto, a carga máxima acumulada por esse capacitor vai ser igual a capacitância vezes epsilon. Esse epsilon, nesse instante final, vai ser justamente a diferença de potencial a que vai estar submetido esse nosso capacitor. Ok, a gente sabe também que a energia acumulada em um capacitor é dada por essa expressão aqui, olha só, energia acumulada no capacitor. Nesse nosso caso, ao final do processo de carga, vai ser capacitância vezes a DDP a que ele vai estar submetido, que vai ser epsilon, vou colocar ao quadrado, dividido por 2. Então essa daqui é a energia acumulada no capacitor ao final do processo de carga. Bem, uma coisa interessante que a gente pode perceber é o seguinte,
Elétrons vão ser arrancados de uma dessas placas e vão ser depositados na outra placa. Para que isso aconteça, é necessário a realização de um trabalho. O que é trabalho? É uma ação de transferência de energia, que sempre envolve uma força e um deslocamento. Nesse nosso caso, a força que vai estar envolvida vai ser a força elétrica. E essa transferência de energia vai ser justamente a energia transferida por essa bateria. Então eu posso lembrar lá da eletrostática como é que eu calculo esse trabalho. Olha só, lá da eletrostática, o trabalho da força elétrica vai ser dado por carga, que eu estou colocando em módulo, vezes a diferença de potencial, que no nosso caso aqui vai ser epsilon. Bem, o trabalho total, quando toda a carga estiver acumulada lá no capacitor, quando a carga do capacitor for máxima, vai ser justamente quando esse Q aqui, olha só, for a carga máxima. Então eu posso substituir, vai ficar o seguinte, ó, trabalho total, ou seja, a energia total transferida vai ser igual a carga máxima, que é esse valor aqui de cima, C vezes epsilon, vezes epsilon. Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma ainda, ó, multiplicando vai ficar C vezes epsilon ao quadrado. Então essa daqui é toda a energia transferida pela bateria para arrancar os elétrons de uma placa e jogar lá na outra placa. Mas você percebe o seguinte, ó, a energia acumulada no capacitor é C vezes epsilon ao quadrado sobre 2. Que é exatamente a metade da energia fornecida por essa bateria. Então a gente pode escrever essa relação, olha só. A energia armazenada no capacitor vai ser metade da energia fornecida pela bateria. E a outra metade vai ser dissipada na resistência. Percebe que isso vale para qualquer valor de resistência e para qualquer valor de capacitância. Se eu tiver uma resistência maior, a influência disso vai ser somente no tempo de carga do capacitor. Então, se eu tiver uma resistência bem grande, o tempo de carga vai ser grande. Se eu tiver uma resistência pequena, o tempo de carga vai ser pequeno. Mas nada vai influenciar na energia acumulada por esse capacitor, que vai ser sempre metade, sempre 50%. E os outros 50% vão ser dissipados na resistência. Então sempre vai ser igual, 50% acumulado no capacitor e 50% da energia fornecida pela bateria dissipada na resistência. Então nessa questão que pede para a gente, olha só, nessa questão que pede para a gente a razão entre a energia dissipada no resistor e a energia acumulada no capacitor, isso daqui vai ser sempre igual a 1, independente dos valores de resistência e de capacitância. Então a gente marca aqui sem sombra de dúvidas a nossa alternativa D, que é a nossa resposta. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gosta dessas questões de escolas militares explicadas desse jeito, não apenas resolvendo, mas explicando todos os fundamentos, se inscreve no canal, dá o like e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!